Olá, agora que já apresentamos a interpretação, a definição algébrica da derivada, é importante que a gente desenvolva uma interpretação geométrica também. Até porque a derivada tem uma interpretação geométrica bastante interessante e importante às aplicações que ela possui. Então, no que se segue, vamos tentar entender como é que nós podemos interpretar geometricamente a derivada. Então, para isso, eu selecionei aqui um aplicativo do GeoGebra. E o que esse aplicativo faz? Dado uma função, aqui está a função, ele calcula aquela diferença entre as funções, né, pelo H. Esse H eu sou capaz de manipular aqui. E ele divide, então, por esse valor H, e encontra um valor. É claro que quanto mais eu fizer o H pequeno, mais eu vou me aproximar daquilo que seria a derivada. Ok? Então, a derivada, o valor da derivada no ponto A, o ponto A é esse ponto aqui do vermelho, no caso está em cima de uma raiz, está dado aqui 2,64. Então, vejam, isso aqui ainda não é a derivada porque o H é grande. À medida que eu vou fazendo, então, o H tender para zero, é que eu vou me aproximando do valor da derivada, que é, então, 2,84 aqui, 2,84 aqui. Ok? Então, é um aplicativo bastante inteligente do GeoGebra. Eu pus aqui uma função que dá para a gente enxergar algumas coisas bem legais. Vamos lá, vamos ver como a gente pode interpretar essa noção de derivada geometricamente. Veja, o que acontece quando eu tenho, por exemplo, uma situação como essa, e eu estou com um valor grande de H. Veja, estou aqui, isso aqui é a corda, né? Uma corda da parábola. E o que eu vou fazer o que vai acontecer quando o meu H for tendendo para zero? Veja, a corda vai ficando cada vez menor, vai ficando cada vez menor, até que quando chega lá, o que eu tenho é a reta tangente à curva parábola, ou seja, a função, ao gráfico da função, no ponto que eu estou calculando, que nesse caso especificamente aqui é esse ponto que está aqui, 2, alguma coisa, ok? Então, com isso a gente vê que a nossa noção de derivada tem alguma coisa a ver com a reta tangente no ponto. Vejam só se eu coloco esse valor exatamente no mínimo. Isso é uma coisa importante que vai ser valiosa mais adiante. Se eu faço de novo o H tender para zero, eu vou me aproximar do quê? Da reta tangente à parábola no seu mínimo. E olha o valor dela, zero. Ao mesmo tempo, zero é justamente a declividade dessa reta. Vejam que ela está horizontal ao eixo do x. Então, de fato, a tangente, nós vamos ver isso melhor no próximo slide, mas a tangente funciona, a derivada funciona como a declividade da reta tangente no ponto considerado. Ou seja, a derivada no ponto A, ela é a declividade da reta tangente nesse ponto. Vejam, o valor dela ficou negativo. Por quê? Porque essa reta tem uma declividade negativa. Se eu coloco agora esse ponto para mais adiante, vejam o que acontece com a declividade, a derivada fica positiva. Se eu coloco, como eu mencionei, no meio, exatamente aqui, onde tem a tangente, provavelmente, eu fico, colocar um pouquinho mais para o lado, aqui, eu fico com a derivada igual a zero. Então, parece que a derivada tem uma relação importante com a declividade da reta tangente no ponto em que a derivada está sendo calculada. Vamos ver isso de uma maneira mais clara no próximo slide. É esse aqui. Vamos falar então que a derivada da função no ponto x igual a é alguma tangente, tá? E vamos ver como é que isso fica claro. Veja, pegando uma situação parecida com a anterior, como é que eu calculo a tangente desse ângulo alfa aqui? A tangente desse ângulo alfa é ΔY sobre ΔX.
Mas quem é ΔY sobre ΔX? ΔY vai ser a variação na função. Então, se essa distância aqui é ΔX, vai ser a função y2 no x mais ΔX, né, no x1, no x2, que é x1 mais ΔX, menos a y1, que é a função no x1, dividido pela distância x2 menos x1. Então, se essa distância aqui é h, isso ficaria simplesmente como sendo f de x mais h, menos f de x, dividido por x menos h, x mais h menos x. Então, daria f de x mais h menos f de x sobre h. Claro que se eu então fizer o h tendendo para zero, eu continuo tendo uma declividade, nós vimos que ela continua a existir uma reta tangente, mas agora vai continuar existindo uma reta, né? Agora essa reta vai aproximando para a reta tangente, ela aqui é uma reta secante, ela vai se aproximando para a reta tangente. Como eu já percebi que essa derivada, que é a tangente de alfa, é justamente a declividade da reta, nesse caso aqui secante, quando eu conseguir a derivada mesmo, que é quando o h tende para zero, ou seja, quando o ΔX fica pequeno quanto eu queira, o que eu consigo é a declividade, continuo tendo a declividade, mas agora da reta tangente. Como a derivada é com h ou ΔX tendendo para zero, o que eu tenho aqui, a derivada é a declividade da reta tangente do ponto que está sendo calculada, que seria, nesse caso, especificamente no ponto x1. Então, essa é a interpretação geométrica mais importante da derivada. Ela é a declividade da reta tangente à função f de x no ponto x igual a a. Então, essa interpretação vai ser muito importante mais adiante, quando nós formos estudar aplicações da derivada. Ok? Então, lembrando, novamente, não custa nada ressaltar, a derivada, a função f de x no ponto x igual a a, é a derivada, porque você faz aqui o b tender para o a reta tangente a curva f de x no ponto A. Vejam a importância de ter definido limites como sendo um epsilon maior que zero. Quando eu digo que o epsilon é maior que zero e não maior ou igual a zero, eu mantenho sempre a ideia de que aqui vai existir um intervalo. Esse intervalo pode ser tão pequeno quanto eu queira, mas é um intervalo. Isso é muito importante porque eu não quero que esse valor aqui seja zero. Eu quero que esse valor aqui tenda para zero. Então, se ele virar zero, isso aqui é zero, não tem jeito, tá? Então, o que eu quero? Eu quero, na verdade, uma coisa que você vai para zero, mas nunca chega exatamente em zero. Então, o h nunca é zero, na nossa definição usual, mas ele tende para zero. Por isso que o epsilon tem que ser maior que zero e não maior ou igual a zero. E aí você pode definir, então, a derivada em termos de limites sem grandes problemas, ok? A interpretação geométrica é essa, era isso que eu gostaria de ter mostrado para vocês, espero que tenha sido elucidativo. Obrigado por assistir.